Deus abençoe muito a sua vida. Hoje nós vamos entrar na primeira carta que Paulo escreveu, Gálatas. Carta aos Gálatas. Eu só quero lembrar do contexto de Gálatas, tá? Quando Paulo saiu com Barnabé na sua primeira viagem missionária, se nós pegarmos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aqui no capítulo 13, que ele foi para Chipre. Depois presta atenção nessas cidades: Antioquia da Pisídia, depois ele foi para Icônio. Então, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, essas 4 cidades é a região da Galácia. Então, Galácia não é uma cidade, Galácia é uma região. E nessa região constava Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, que foram as primeiras cidades que Paulo foi com Barnabé, a primeira viagem missionária que ele fez com Barnabé. E você lembra que os judeus iam atrapalhando Paulo. Tudo que Paulo falava, eles iam dando contra, dizendo que os gentios tinham que voltar a cumprir a lei do Antigo Testamento. E essas pessoas eram gentias, ou seja, não judeus. E onde ficava a região da Galácia? Na Turquia. Então é praticamente uma parte da Turquia onde Paulo estava, ou seja, fora dos limites de Israel. E a partir daí eles começaram a insistir, os chamados judaizantes, ou o partido dos fariseus, que eram judeus convertidos a Cristo, mas que estavam ligados ainda ao Antigo Testamento, querendo obrigar os gentios a obedecerem à lei do Antigo Testamento. Aí foi quando foi feito o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, onde Tiago, o líder da igreja, toma a palavra e toda a igreja, todos os pastores, os apóstolos, decidem que os gentios não precisavam circuncidar-se, não precisavam obedecer às leis do Antigo Testamento. Só Cristo bastava. A salvação é pela fé. Então foi decidido isso no Concílio de Jerusalém. E nesse momento Paulo então escreve uma carta às igrejas da Galácia, Antioquia da Pisídia, Listra, Derbe, Icônio. Por quê? Porque depois que eles saíram de lá, os judaizantes, que são esses judeus que eram convertidos ao cristianismo, mas insistiam em guardar a lei do Antigo Testamento, passavam confundindo os cristãos, e os cristãos gentios estavam obedecendo a lei de Moisés, estavam obedecendo o Antigo Testamento. Então foi neste momento que Paulo escreve às igrejas da Galácia, ou aos Gálatas. Então isso aqui é muito importante, porque você vai perceber que a doutrina do Novo Testamento, como eu tenho frisado, está nas cartas, as doutrinas estão nas cartas, estão nas epístolas, e aqui está a doutrina, tá? Atos é histórico. Então aquela coisa que Tiago decidiu junto com a igreja, não como um animal sufocado, não como um sangue, é porque era um momento de transição. Aquilo lá, apesar de estar no Novo Testamento, está em Atos, que é um livro histórico. Se você começar a ler as cartas, que é a doutrina, você vai perceber que você pode comer de tudo, que nada é proibido e que estamos totalmente livres das leis do Antigo Testamento. Então, o assunto da carta aos Gálatas é ou a lei ou Cristo. Vocês têm que escolher. Ou vocês ficam com a lei, guardando com a escravidão do Antigo Testamento, e vocês não serão salvos, porque a lei não salva,
ou vocês vêm pela fé para Jesus. Não precisa das duas coisas. As duas coisas são incoerentes, porque Jesus veio cumprir a lei do Antigo Testamento para nos livrar da lei do Antigo Testamento. Falando sobre leis cerimoniais, sobre guarda ao sábado, sobre comer esta ou aquela comida, enfim. Então, Gálatas fala sobre isso, tá? O tema é justamente esse, a lei ou Cristo. Vocês têm que escolher. E aí Paulo, o versículo 2, a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, igrejas. Então, Galácia era uma região, Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe, tá? Eram 4 igrejas, que são as 4 igrejas que Paulo passou na sua primeira viagem missionária. Elas ficavam na Turquia. E aqui Paulo entra no versículo 6 de uma forma muito clara já no assunto principal. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. Outro evangelho. Qual que é esse outro evangelho? É o evangelho de guardar as leis do Antigo Testamento, que na realidade não é o evangelho. Não é. O que ocorre é que algumas pessoas, esses que creram em Cristo, e esse crer, eu vou colocar entre aspas, porque crer em Cristo, crê mesmo, e não fica escravizando-se ou escravizando as outras pessoas, e algumas pessoas os estão perturbando, são os judaizantes, tá? Que insistiam em guardar as leis dos judeus, querendo perverter o evangelho de Cristo. Agora, presta atenção no versículo 8. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Não tem como mudar. Se nós, ou um anjo vindo do céu, pregar outro evangelho, seja amaldiçoado. Versículo 9. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: não existe outro evangelho a não ser o arrependimento pela fé em Jesus Cristo e a mudança de vida através do poder do Espírito Santo, do nascer de novo. Vocês não precisam mais guardar o sábado. Vocês não precisam mais obedecer às leis cerimoniais do Antigo Testamento. Vocês não podem se escravizar novamente. É isso que ele está dizendo. Tem uma profetisa chamada Ellen White, que é a fundadora, praticamente, a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que escreveu um livro chamado O Conflito dos Séculos, ou O Grande Conflito. Eles colocam as profecias desta mulher em pé de igualdade com a Bíblia. E ela teve uma visão que Deus mostrou os 10 mandamentos e o 4º mandamento, que é guardar o sábado, estava envolto numa roda de fogo. Aí ela começou a pregar que quem não guardar o sábado vai para o inferno. E a Igreja Adventista, bem como muitas igrejas, inclusive em Barretos, estão colocando outdoors sobre guardar sábado, é escravidão. Aí diz aqui, esse evangelho, quem pregar um outro evangelho que vai além deste, seja amaldiçoado. É a Bíblia que está dizendo. Eu não posso voltar à lei do Antigo Testamento para me subjugar a ela. Esses outdoors que falam sobre guardar sábado, sobre que o sábado é para o homem, não é para o judeu, isso, aquilo outro, isso aí é um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, e seja amaldiçoado. É a Bíblia que está dizendo, porque não existe outro evangelho.
E Paulo diz, mesmo que um anjo vindo do céu pregue outro evangelho que vá além desse, seja maldito, seja amaldiçoado. Agora, não poder comer carne de porco, não poder fazer isso, não poder fazer aquilo outro, sobre vestimenta, não poder usar calça comprida, não poder fazer isso, não poder fazer aquilo outro. Isso não é o evangelho. Isso não é Bíblia. Isso é invenção de homens que deturpam a palavra, como Paulo estava dizendo. Esses que estão perturbando vocês estão deturpando a palavra. Que seja amaldiçoado todo aquele que pregar um evangelho que vá além daquele que pregamos a vocês. A salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. E eu estou liberto de toda e qualquer lei cerimonial do Antigo Testamento. E o guardar o sábado é uma lei cerimonial. É uma lei cerimonial, sim. Comer esse tipo de comida ou aquele tipo de comida ou não comer é uma lei cerimonial, sim. Poder vestir esse tipo de roupa ou aquele tipo de roupa é uma lei cerimonial, sim. Então Paulo é muito incisivo quanto a isto. Então a carta aos Gálatas fala sobre isto. O versículo 12, não o recebi, Paulo falando de ser chamado apóstolo, não o recebi de pessoa alguma, nem o evangelho me foi ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus por revelação. O evangelho que eu estou pregando para vocês não foi recebido por homens, o próprio Jesus Cristo me revelou. Por isso que ele se declarava apóstolo. Porque Jesus revelou aos 12. Judas morreu, e aí ficaram os 11, depois Matias ocupou o lugar. Mas Paulo, o apóstolo, como diz ele, nascido fora do tempo, foi Jesus que me revelou. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. E Jesus o revelou. O versículo 14. No judaísmo, ele era judeu e era fariseu. Ele conta um pouco da sua história. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno. Olha que coisa linda. Foi Deus que me separou para ser apóstolo. Não fui eu que escolhi Deus, foi Deus que me escolheu. E isso foi desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios, os não-judeus, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei para Damasco. Aqui Paulo conta a história da salvação dele. Ele estava indo para Damasco quando ele ficou cego e teve um encontro com Cristo, se converteu. Depois ele foi para a Arábia. Ele ficou um tempo lá na Arábia e foi lá na Arábia onde Jesus Cristo revelou o evangelho para ele. Por isso que ele se diz apóstolo, porque tudo que Jesus revelou aos apóstolos revelou a mim. E interessante, foram 3 anos que ele ficou lá na Arábia. Olha só que coisa interessante, que foi justamente o tempo que Jesus ficou com os apóstolos. Ele ficou lá na Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, olha aí, depois de 3 anos, onde ele estava na Arábia e em Damasco, que recebeu a revelação do próprio Jesus Cristo. Depois de 3 anos, aí sim eu subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, porque até ali nem os apóstolos ele tinha conhecido pessoalmente. E estive com ele uns 15 dias. Não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tiago, o líder da igreja, assumindo ali a postura de Paulo. E esse Tiago, filho de Alfeu, é irmão de Jesus Cristo, tá? Então, Tiago, filho de Zebedeu, que era
o irmão de João que morreu, o pescador, e Tiago, o irmão do Senhor. O líder da igreja foi Tiago, o irmão do Senhor, tá? Aquele que escreveu a carta de Tiago que nós mesmos já lemos. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus e não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Então esse foi o começo da história de Paulo. 3 anos recebendo as revelações de Jesus Cristo do Evangelho. Por isso que ele diz: se algum de nós, ou um anjo vindo do céu pregar o evangelho que vá além deste, seja maldito. Não existe outro evangelho. Por isso que a senhora Ellen White, essa profetisa, que usa esse livro O Grande Conflito com o mesmo peso da Bíblia, é uma falsa profeta. Por quê? Porque não há outro evangelho. A Bíblia já foi fechada, o cânon já foi fechado, a Bíblia está aqui. E não podemos ir além da Bíblia. Estamos livres das leis do Antigo Testamento, estamos livres de guardar o sábado, estamos livres de toda lei cerimonial. Esta é a mensagem aos Gálatas. Paulo, a gente percebe ele até irritado da maneira como ele escrevia. Por quê? Porque há pessoas que vêm infernizar a igreja de Jesus Cristo, pregando mentiras. E muitas pessoas são enredadas com essas mentiras e se escravizam nelas. Amanhã a gente vai continuar. Amanhã nós vamos para o capítulo 2 e toda a carta aos Gálatas vai falar sobre isto. Ou a lei ou Cristo, vocês têm que escolher. Ou vocês ficam lá no Antigo Testamento, sem salvação, ou vocês ficam no Novo Testamento, totalmente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Não há meio termo. Não existe essa coisa de você estar em Cristo e guardar sábado. Não existe essa coisa de você estar em Cristo e ficar com os ritos de comer ou deixar de comer lá do Antigo Testamento. Não existe. Ou você escolhe um ou outro. Amanhã a gente vai continuar e você vai perceber quanta coisa você vai aprender nesse tempo. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer porque o Senhor tem nos alertado através da Tua palavra que é a verdade. A Tua palavra é a verdade. Quanto mais estamos na verdade, mais longe estamos da mentira. Leve-nos, ó Deus, a conhecer a Tua palavra de uma forma profunda, a estudá-la de uma forma profunda, a crer nela, ó Deus, com inteireza de coração. Livra-nos, ó Deus, de sermos enredados por toda e qualquer mentira. Muito obrigado, porque não precisamos mais guardar as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Muito obrigado, porque não precisamos mais guardar o sábado. Muito obrigado, porque nós podemos comer o que nós quisermos, que não é pecado. Muito obrigado, porque podemos escolher a roupa que quisermos vestir, desde que seja decente, na moral. Porque o Senhor nos libertou de todas as leis do Antigo Testamento. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa leitura para você. Que Deus esclareça. E amanhã é praticamente a continuação do capítulo 1, tá? Paulo vai continuar falando sobre a trajetória dele e você vai vibrar. Você vai vibrar. Gálatas é um livro muito profundo, tem muito que nós aprendermos aqui. Deus abençoe muito e até amanhã, se Deus quiser.